Senhor, me ajuda, eu só sou um instrumento, nada mais. Toca direitinho através de mim. Afina-me, para que a melodia saia boa e gostosa de ouvir. E apura os nossos ouvidos para que nós ouçamos com clareza a Tua verdade. E torna-nos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Pedimos-te por Jesus nosso Senhor. Amém. É uma alegria minha, reverendo, estar na sua igreja, estar na igreja de vocês. Na verdade, isso aqui não é igreja, coisa nenhuma. Igreja somos você e eu. Nós que somos o povo de Deus. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra um dia, mas nós nunca seremos destruídos. O seu povo é que é a igreja dele. Eu me alegro de estar não na igreja de Jardim Satélite, mas com a igreja de Jardim Satélite. E eu leio a Escritura na primeira carta de Pedro. Eu tenho estudado com minha igreja essas coisas e eu quero repartir com vocês 2 versos de Pedro, 3 versos. Tá? Primeira carta, pode abrir por favor, mantenha sua Bíblia aberta e tente acompanhar o raciocínio do próprio texto. Capítulo 1 da primeira carta. Eu não sei se o seu pastor prega muito, mas eu falo bastante, portanto, ajeite os assentos aí para que vocês possam ter boa receptividade. Não fique pedindo a Deus para terminar logo, ok? Primeira carta, capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois no capítulo 2, versículos 11 e 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Perceba que Pedro chama os seus leitores de forasteiros. Capítulo 2, versículos 11 e 12 diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por toda a Escritura, aqueles que são povo de Deus recebem vários nomes e designações. Nós somos chamados de ovelhas, seu povo, chamados, escolhidos, ramos, santos, filhos, semente, crentes, sacerdotes, um monte de nomes. E aqui Pedro arranja mais um nome para nós. Ele chama de forasteiros e acrescenta mais uma palavra: forasteiros e peregrinos. Então essas 2 designações dadas por Pedro são acrescidas aos vários nomes que nós levamos. E por toda a história da raça humana, os filhos de Deus sempre olharam para si mesmos como peregrinos e estrangeiros nesta terra. A pergunta que nós devemos fazer a nós outros nesta noite são estas: neste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, ou nos tornamos cidadãos naturalizados deste mundo? Esta pergunta pode ser um pouco incomodativa para você, desconfortável, porque a ideia de peregrino e forasteiro sugere várias coisas, e entre elas está o fato de que nós deveríamos ser cautelosos em permanecer separados do mundo, ainda que vivamos nele. Mas a separação está no modo como nós falamos, no modo como nós pensamos, no modo como nos portamos, nas nossas crenças de um modo geral. O problema de Ló é que ele estava na cidade de Sodoma, e ele estava tão adaptado aos costumes daquela geração que podíamos dizer que ele estava se naturalizando, tornando-se um cidadão
contribuinte para tudo na cidade de Sodoma. Ele e sua família estavam tão adequados, tão adaptados ao status quo, que ele teve problema quando Deus ordenou que a sua família saísse da cidade. As filhas e os genros tinham se tornado cidadãos naturalizados de Sodoma. Eles já tinham assimilado os costumes de Sodoma, e eles não quiseram sair. Você se lembra da mulher dele que saiu meio aos trancos e barrancos, mas deu uma olhadinha para trás, porque ela queria ver pela última vez a cidade que ela amou, e tornou-se numa estátua de sal. Ela já era uma cidadã naturalizada de Sodoma, acostumada à vida pecaminosa de Sodoma. E provavelmente ela não herdou o reino dos céus, porque ela amou a cidade. E nós não devemos amar este mundo. Vai ser um verso que eu vou citar lá no final. Nós somos forasteiros. Forasteiros são aqueles que vivem temporariamente. Atenção, algumas verdades. Primeiro, o que significa ser forasteiro? Forasteiro se refere aqui a cristãos que haviam sido espalhados, de forma que a terra definitiva não era essa. E então eles estavam ali vivendo de um modo temporário, de passagem, forasteiros e peregrinos. Forasteiro significa aquele que é estrangeiro numa terra. É uma pessoa que vem de um país estrangeiro para morar numa terra, para residir ali ao lado dos nativos da terra. Eles estão ali para cumprir uma missão e depois voltam para a sua terra. E como estrangeiros, nós não pertencemos a este mundo mau. Nas palavras do nosso Redentor, nós estamos do mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E nós não devíamos falar a linguagem do mundo, ter os costumes do mundo. A nossa conduta deve ser a de impactar a sociedade pelo modo diferente como vivemos em relação aos habitantes deste mundo, que são cidadãos deste mundo. Eu creio que alguns de vocês, no mínimo, já viveram em terras estrangeiras. Eu já vivi nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não são tão diferentes assim de nós, porque é mundo ocidental. Eu passei 40 dias fazendo um curso, acho que Jader também, em Singapura. E eu fui em 89 para lá, para ficar junto com gente que come tudo quanto é bicho. Que come coisas mais horríveis. É um país desenvolvidíssimo. Eu estive lá 12 meses atrás, agora vai passear. Que bela cidade, é um país-cidade. Mas a comida deles é de amargar. Eles comem coisas vivas, muitos deles comem insetos, e você vai lá na feira livre, você vai ver como é que é. Eu não estou dizendo que são pessoas doentes, que não são pessoas saudáveis, e que não têm o direito de comer, cada um come o que quer. Mas eu me sentia um estrangeiro, eu me sentia um forasteiro, alguém como peixe fora d'água. Um forasteiro é aquele que fica num lugar como estrangeiro ou visitante. E esta palavra é usada em termos de dicionário, né? Para descrever pessoas cuja cidadania está no céu e que são considerados como moradores temporários da terra, da forma em que ela se encontra agora. Os costumes, a ética e o modo de vida deste mundo são diferentes do lugar onde Deus habita gloriosamente, e o lugar onde nós vamos pelo menos temporariamente viver, que é o céu, até que o Senhor volte. Segunda coisa, o forasteiro significa residente temporário. Nós não somos colonizadores neste mundo, mas peregrinos, ansiando voltar para a terra de origem nossa, para o céu, se bem que tem muita gente que não quer morrer. Amamos a Sodoma do Brasil, da tia Dilma.
amamos a vida de pecaminosidade em que esse país vai caindo dia após dia. Eu não estou dizendo para você se matar ou morrer amanhã, não é isso que eu quero. Eu quero que você não se amolde às paixões deste tempo presente, desta terra. Pedro fala assim, 1,17, escute só. Ora, se invocais como a Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da peregrinação. E ele fala, amados, no texto que eu li, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu vou tentar seguir o raciocínio do texto. A segunda coisa, de que são chamados os forasteiros aqui nesse verso 1 do capítulo 1? Esta epístola foi principalmente escrita a cristãos de origem judaica, mas que haviam sido espalhados, depois eu vou contar porquê, e espalhados para as mais variadas regiões do mundo de então. E Pedro diz como eles são chamados. Pedro chama de quê? Eleitos. Pedro se dirige a eleitos que são não apenas judeus, mas de todas as procedências, em quem a graça trabalhou, aqueles em quem Deus botou o coração e trouxe ao conhecimento redentor de Cristo Jesus. No entanto, mais especificamente, Pedro dirige-se a cristãos judeus que haviam sido dispersos. E ele os chama, portanto, de eleitos e algumas coisas. Eu queria ter umas 2 horas só para falar nesse pontinho que eu vou falar agora, mas eu vou só passar por cima. Havia eleitos de todas as partes da Ásia Menor. Ásia, Bitínia, tal. Haviam sido eleitos por Deus, o texto fala. Haviam sido eleitos para a santificação do Espírito. Haviam sido eleitos para a obra de Cristo Jesus, isto é, para o sangue de Cristo Jesus, para a aspersão do sangue. Haviam sido eleitos para a obediência. Se você pegar o texto, vai verificar que eu estou seguindo o raciocínio do texto. Ele já havia dito em outro lugar que eles não eram um povo um dia, mas foram tornados povo de Deus. Eles não tinham recebido misericórdia, mas um dia eles alcançaram misericórdia. Está lá em 1 Pedro 2:10. A procedência deles. Estou correndo porque o tempo tem uma santa ceia enorme aqui, mas a procedência dos forasteiros. O texto fala que eles vieram de onde mesmo? Olha no texto. Da dispersão. Dispersão não é nenhuma cidade, tá? Dispersão é um movimento que aconteceu na época quando eles foram perseguidos por causa do seu amor a Cristo Jesus, então eles foram dispersos. Eles foram espalhados. E o termo técnico é diáspora. Eles foram espalhados, não é? Há 2 textos que falam disso, Tiago 1:1 e João 7:35. Eu não vou ler, depois pode conferir. Dispersão nos 2 textos, Tiago 1:1 e João 7:35. Esses crentes essas pessoas haviam sido convertidas na região de Israel, especialmente em Jerusalém, e houve grande perseguição sobre os crentes de Jerusalém. Então eles foram dispersos para as mais variadas partes daquilo que nós conhecemos como sendo Ásia Menor. E o 4º ponto, o lugar de morada dos forasteiros. Veja que no contexto de Pedro ele está escrevendo a cristãos que estavam vivendo no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Em outubro eu tive o privilégio, novembro, o privilégio de estar nesta região Gálata, nesta região onde tem Éfeso, onde tem Esmirna, onde tem Capadócia, aqui. As igrejas chamadas da Ásia Menor, não tem mais nada de cristianismo ali, quase zero. Domina
a fé islâmica. Mas esses crentes foram espalhados por esses lugares que correspondem hoje à moderna Turquia. Todos esses nomes estão na moderna Turquia. E eles foram espalhados por causa disso. E se você pegar a carta de Pedro, você vai descobrir que eles estavam sendo perseguidos aqui. No capítulo 1 fala em vários lugares. O assunto da perseguição é muito comum nesta primeira carta de Pedro. Ele fala assim: se sois perseguidos porque são ladrão, bem feito. Mas se sois perseguidos por causa do amor a Cristo Jesus, então bem-aventurados sois. E Pedro escreve esta carta para consolá-los. Pessoas que estavam vivendo sem os seus parentes, sem os seus conterrâneos, e ele se preocupa, Pedro se preocupa tremendamente com eles. Eu digo que são especialmente, mais particularmente judeus convertidos, porque Pedro é chamado de o apóstolo da circuncisão. Ele fala muito firmemente àqueles que eram judeus e que foram trazidos ao conhecimento de Cristo Jesus, e Pedro tem o propósito de confortar esses forasteiros, de modo que eles tenham paciência diante dos sofrimentos por causa de Jesus. E entre as doutrinas que Paulo trata na sua carta estão inclusas a eleição, redenção, novo nascimento, santificação, perseverança, segunda vinda, etc, etc. Pedro é bem amplo na sua tratativa, e Pedro chama esses forasteiros para exercitarem as graças divinas, como as trigêmeas, fé, esperança e amor, e chama os crentes, seus leitores, para adornarem a doutrina de Deus, ou seja, viver de conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus. Então vamos agora às implicações de sermos forasteiros. Uma das palavras favoritas de Pedro em suas cartas é a palavra grega, não precisa guardar isto, é anastrofé, que é traduzida como procedimento ou comportamento, e aparece 8 vezes nas cartas de Pedro, 8 vezes. E o ponto de Pedro é o seguinte: estamos num país estrangeiro, numa terra estrangeira, e nós somos embaixadores de Deus e temos de ter uma conduta que qualifique o nosso país fique honrado pelo modo de proceder dos seus cidadãos. E é nosso dever mostrar no lugar onde vivemos temporariamente que temos uma ética diferente, que temos costumes diferentes, pensamentos diferentes em relação a muitas coisas importantes da vida. Eu estava falando com um desembargador hoje na igreja, com outro advogado, e alguns da minha igreja que querem ser advogado, falam assim: olha, está cheio de gente dessa natureza, de advogados e juízes, etc., mas eu queria que vocês fossem homens decentes, que vocês fossem homens limpos, ainda que vocês recebessem perseguição por causa da firmeza de caráter de vocês, porque nós somos forasteiros e peregrinos e nós temos que representar, porque somos embaixadores de Deus. O verso 13 fala: nós somos embaixadores de Deus neste mundo, e embaixador representa aquele que o enviou, representa o seu país. Pedro fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus para testificar as coisas, como por exemplo, o fato de nós termos sido chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E as pessoas não precisam pensar de nós, os crentes, como um povo esquisito, que possui valores estranhos, gente fechada. Não, nós somos um pequeno povo muito feliz. Nós somos um pequeno povo cheio de gozo, porque é o gozo que vem do Senhor. Nós somos um povo que amamos as coisas boas e limpas deste mundo, amamos o universo que Deus fez, só não amamos a pecaminosidade que existe nele. Nós não somos ermitões, nós não somos pessoas isoladas, mas pessoas que se relacionam na sociedade. Nós temos que conviver com publicanos e pecadores como Jesus se relacionava com eles, mas nós temos que fazer diferença em termos de ética. E a coisa desgraçada nesse país
e a ética, vigente até no meio da pastorada. Eu, reverendo, já não me apresento como pastor mais, eu tenho uma saída que você não tem. Eu sou professor de universidade, então eu me apresento como professor, é menos sujo do que apresentar como pastor. É verdade. Em alguns setores, falar que é pastor significa bolso cheio de dinheiro, significa desonestidade, significa maldade, e isso é triste, porque nós não nos temos portados como peregrinos e forasteiros que não se amoldam a estas coisas do presente tempo. E a designação forasteiros cabe, portanto, aos destinatários de Pedro, e num sentido muito claro, cabe a mim e a você. Você e eu seríamos chamados por Pedro de forasteiros e peregrinos, ainda que nós não tenhamos sido perseguidos por causa da justiça, ainda que não tenhamos sido perseguidos por causa do nosso amor a Cristo Jesus. E eu quero fazer um desafio aqui a esta igreja. O dia que vocês começarem a ser perseguidos mesmo, e eu oro a Deus para que vocês sejam, por favor, não fiquem bravos comigo, porque no dia em que vocês começarem a ser perseguidos por causa de Cristo Jesus, significa que vocês são amantes de Jesus Cristo. Significa que vocês são seguidores de Cristo, porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E nós vivemos num dolce far niente nesta nossa geração, sem comprometimento, somos meros assistentes, assim, ouvintes, espectadores, como num campo de futebol. Às vezes nos alegramos com uma coisa boa que faz, às vezes nos entristecemos com coisas que acontecem, mas nós não somos pessoas envolvidas de tal forma que as pessoas nos conhecem como gente que pertence a Cristo Jesus, e calça os pés, calça os sapatos e veste a roupa de Cristo Jesus. Vocês são forasteiros em terra estranha. O nosso poeta escreveu, vocês lembram? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. É para onde vou, embaixador por Deus, no reino de além céu, venho em serviço do meu. É verdade que você acabou de cantar? Você representa Cristo Jesus aqui como forasteiro neste mundo? É destas coisas que eu estou lhes falando nesta noite. Bom, deixa-me continuar. A vida cristã é uma viagem que começa quando somos trazidos ao conhecimento salvador de Cristo Jesus, e não termina até que nós cheguemos ao nosso destino verdadeiro e sejamos recebidos quando morrermos no céu. O fato de estarmos numa viagem como peregrinos deveria afetar muito a nossa perspectiva de vida. O fato de sermos peregrinos devia dar-nos uma cosmovisão de tal maneira que a maneira de nós enxergarmos todas as coisas deste mundo é sob a ótica de Deus, não sob a ótica do mundo. A vida neste mundo não é um fim em si mesmo. A vida aqui é temporária. Você vai morrer amanhã. Amanhã sim. Nós vivemos pouco tempo. A nossa vida é como uma fumaça que aparece por um pouco e logo se dissipa. Os nossos lares, o nosso emprego, os nossos afazeres tomam um sentido diferente quando vemos o mundo nessa perspectiva de alguém que é forasteiro aqui e não cidadão lá, adotado, naturalizado. Terceira coisa, o fato de estarmos numa viagem
não afeta simplesmente a nossa perspectiva de vida, afeta a nossa perspectiva de morte. A morte deste mundo não é o final de tudo. Quando um cristão morre, você chega dentro do caixão dele aqui e chora. Se é parente, se é marido, se é mulher, se é pai, se é mãe, você chora. No fundo, você está chorando é por você mesmo. Chorai por vós. Quando Cristo estava indo para o cadafalso, subindo o Gólgota, ele viu as mulheres chorando e disse: filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas, porque para o crente a morte é amiga. Quando eu falo amiga, significa que ela nos liberta das coisas deste presente tempo e nos leva para um estado onde não tem mais dor, nem tristeza, nem morte, nem angústia. Afeta a perspectiva de morte, por isso que crentes em grande agonia, e crente passa agonia, crente tem dor, crente tem o estertor da morte, mas ele fala: eu prefiro que Deus me leve, porque ele sabe em quem tem crido. E a gente testa um crente, não é na hora da vida só, é na hora da morte. E muda a perspectiva de morte quando você é cidadão de lá, que está para voltar para lá. Quando fazemos uma viagem de férias, por um tempo a viagem é muito boa, mas o tempo melhor é quando a gente volta para casa. Fica 30 dias de férias, você vai ver andando e viajando, e chega uma hora que é gostoso estar em casa. E quando você está de carro, dirigindo aqui pelas duas rodovias, uma de cá, outra de lá, você começa a ver as luzes da cidade e fala: oh, que coisa boa estar em casa. Porque voltar para casa significa estar no seu lugar. O nosso lugar não é aqui, da forma em que ele se encontra agora. O nosso lugar é lá. Não é também o lugar definitivo, mas é lá. Quando eu morrer, é lá que eu vou. E quando os sinais da velhice começam a aparecer, isso evidencia de que está quase na hora de voltar para casa. E eu penso assim sempre. Minha esposa não gosta muito quando eu começo a falar essas coisas, mas a gente tem que ter este senso de qualquer hora Deus vai levar você para casa, vai levar você de volta para o lar. E só pensa assim quem é forasteiro e peregrino aqui. A morte não é o fim das coisas, mas é o começo de uma esfera onde não vai haver mais nada que incomoda neste presente lugar. E hoje nós somos peregrinos, nós somos viajores deste mundo, mas vem o tempo quando nós vamos sair deste mundo como ele se encontra agora. E eu quero encorajá-los a embarcar nessa jornada de volta para casa. Não tenha medo de tratar da sua morte. Olha, um dia eu vou morrer. Fala para o seu marido, ele vai gostar mais de você quando você falar isso. Voltar para casa é a coisa melhor que pode haver. Os relacionamentos nossos aqui, as amizades nossas aqui, as coisas belas que nós temos aqui em São José e em outras cidades, elas não significam nada em relação às coisas boas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pensa grande. E pensar grande é pensar como peregrino e forasteiro que está para voltar para casa. Não tenha receio. Agora, tenha sim, se você não tem certeza para onde você vai. Abra um texto da Bíblia, quero que você acompanhe comigo. Abra 8 de Hebreus. Reverendo, por favor, o senhor fique em pé, vou pedir que o senhor leia verso por verso, em voz bem alta, o senhor tem voz bem alta, forte. Hebreus 11, leia para mim o verso 8, o senhor não precisa nem de microfone. Hebreus 11, vou ler de 8 a 10, mas eu quero que ele leia 8 e acompanhe você aí, a leitura, que eu vou fazer comentários rápidos sobre cada verso. Verso 8, verso 10. Perdão, 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. É quando nós temos consciência de que nós somos, fica aí, consciência de que nós somos peregrinos nesta terra, e de que Deus é o nosso guia e protetor nesta jornada, não importa muito saber para onde nós vamos. Eu sei que é o céu, por enquanto, mas para Abraão, ele não sabia onde ele ia, mas ele sabia que Deus era o guia e protetor dele. Verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Quando temos consciência de que somos peregrinos, torna-se de importância secundária o modo como nós vivemos, o lugar como vivemos, se é casa grande, se é maloca, não importa. O que importa é que nós estamos caminhando com o Senhor. Verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É quando nós temos consciência de que nós somos peregrinos, as coisas que nós temos aqui, eu tenho dó daqueles que têm muita coisa, vamos deixar confusão para os filhos, né? Que não investem em coisas celestiais, eles não têm o que esperar, eles não têm alguma coisa bela. O texto que ele leu, o verso 10, repita por favor. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu estou escrevendo 4 livros sobre este assunto, sobre a nova terra. Que coisa espantosa! São José é uma das mais belas cidades do estado de São Paulo, mas tem cada buraco aqui, tem cada lugar feio aqui. Vocês não imaginam a Jerusalém que Deus tem construída. A Bíblia diz que Jesus foi construir moradas para nós, e que Ele é arquiteto e edificador dessa cidade que nós ansiamos. Não espere muito desta terra, não espere muito do governo que vocês têm, não espere muita coisa, e você pode usá-la por pouco tempo, daqui a pouco você cai fora, ou caem com você. Nós temos que ter os olhos lá na frente, na cidade que tem um arquiteto e edificador, que é Jesus, e Ele foi preparar-nos morada. E você e eu temos que ter olhos nessa cidade, contemplando ainda que pela fé estas coisas. Verso 3, vamos ler do 13 em diante agora, 13 ao 16, primeiro 13. Ele fala da galeria dos heróis da fé. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando estamos nesta terra, vivendo como forasteiros e peregrinos, aspirando uma pátria superior, aspirando uma cidade superior, então vivemos em doce expectativa. Mesmo que morramos no meio do caminho, mesmo sem ter obtido as promessas, como aconteceu com Abraão, com Isaque e Jacó, todos esses que creram naquele que constrói, que edifica a cidade, que tem fundamentos e da qual Deus é o construtor e edificador, nós haveremos de, ainda aqui, saudar a terra de longe, saudar a cidade de longe. E eu já vi gente morrendo, vendo estas coisas pela fé. Não me perguntem como. Eles veem Jesus vindo pegá-los, e eles divisam coisas que nós com estes olhos não conseguimos divisar. A terra, a cidade, da qual o Senhor é o arquiteto e edificador. 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Você está procurando um outro lugar para morar que não São José? Fica aqui, tá bom. Levanta os olhos, almeje coisas maiores, não porque nós temos que ter aquela teologia, como chama? Prosperidade, não.
É coisa de mérito de Jesus, que é o arquiteto e edificador dessa cidade. Tenha olhos voltados para cima, para coisas melhores que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e coisas que estes olhos, esta mente não tem condições de aquilatar. Verso 15. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. No entanto, há uma pátria melhor. Eles saíram do Egito, eles saíram de outros lugares, de outras terras, eles foram escravos. Nenhum lugar se assemelha à cidade da qual o Senhor é o arquiteto e edificador. Nenhuma cidade. Não é uma caminhada de volta para a terra dos judeus, não. Alguns de vocês que são meio judaizantes, que pensam que a Jerusalém atual vai ser coisa nenhuma. Aliás, na verdade, a Jerusalém que Jesus pisou não tem nada a ver com a Jerusalém de agora, exceto umas poucas coisas, umas poucas torrinhas que sobrevivem lá. Você vai aspirar a Jerusalém celeste que está sendo edificada lá pelo Senhor, porque Ele foi preparar lugar para vocês, uma cidade para vocês, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 15, 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Obrigado, meu irmão. Perceba que Deus lhes preparou uma cidade que é chamada celestial. Não fiquem pensando que o destino final nosso é o céu. Não é o céu. Mas é lá no céu que Jesus Cristo está preparando uma cidade. É lá no céu que Ele está preparando as mansões celestiais, como nós costumamos dizer. É lá em cima que Jesus está trabalhando. E Ele é arquiteto e edificador desta cidade. E ela é celestial, significa pura, perfeita, sem mácula, em contraste com as cidades terreais, das quais São José é uma delas. Deus tem preparado coisas muito melhores do que você pode imaginar. Deus tem preparado coisas santas para você. É uma pena que nós gostamos demais daqui, que nós não queremos morrer. Se eu chegasse e falasse assim, ó, esta semana é você que vai bater as botas, você ia ficar bravo comigo, se eu tenho uma coisa de profeta assim, e olha que eu não tenho. Nós nos apegamos a isto aqui como se fosse a melhor coisa do mundo, e não é. Eu não estou dizendo para você dar fim à vida, longe disso. Eu estou dizendo a você que as coisas que Deus tem preparado superam em muito as coisas que estão por vir, e nós vamos participar desta cidade celestial, e porque a nossa pátria está nos céus, disse Paulo, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subornar a si todas as coisas. Eu queria que você pensasse um pouquinho mais nisto. Não se apegue às coisas desse tempo presente, dá tanta dor de cabeça aqui. Lembre que Deus tem coisas muito melhores. No futuro, a nossa cidadania não vai ser no céu. Você não vai ficar no céu para sempre. Desapontei você, né? Não, porque o céu vai se mudar para cá quando Deus renovar isso aqui tudo. Quando Deus criar novos céus e nova terra, todos aqueles de nós que estivermos na glória celestial, no lugar que Jesus foi preparar, e Ele está preparando, e vai descer todo mundo para cá, inclusive o filho e o pai dele. E eles viverão, aliás, nós viveremos na glória dele. Nós viveremos à sombra dele. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, se você é cidadão da cidade
que Deus foi preparar. Comece a pensar que, olha que São José é uma cidade muito boa, mas, desculpem senhores, São José, como é que chama aqueles que moram aqui? Joséense, isso aqui é uma porcaria, perto do que Deus vai fazer para você e para todos aqueles que o amam. E olha que é uma bela cidade, é uma das melhores desse país, mas não pode ser comparada àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Anele coisas maiores e melhores, mas enquanto isso não acontece, viva limpamente, viva santamente, viva aguardando a volta do seu Senhor. Uma outra coisa do texto aqui, a responsabilidade dos forasteiros. Leia para mim, reverendo senhor que tem voz alta, 1 Pedro 2, 11 e 12. É o texto que nós lemos, 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. isso significa que você não pode sair deste mundo físico agora. Você tem que viver aqui como forasteiro, como peregrino, mas não pode se amoldar ao modus vivendi deste lugar onde você está agora. Fisicamente dentro do mundo, mas eticamente, moralmente, espiritualmente fora deste mundo. Foi isso que Jesus disse na sua oração sacerdotal: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Ele não está falando que eles não são terráqueos, nós somos terráqueos, nós somos habitantes daqui, mas o modus vivendi nosso não deve ser igual aos que vivem neste mundo, sem Deus e sem esperança. Por isso que eu peço que não os tires daqui, mas que os guardes aqui, limpos. Significa que você deve ver a ética de Deus, não a ética do mundo. Eu quero conclamá-los, a vocês e membros desta igreja, a viverem como cidadãos dos céus ainda na terra. Como cidadãos do reino de Deus, vivendo nesta esfera, onde o reino de Deus luta contra as coisas do mal. Portanto, seja cuidadoso o modo como você trata a sua inclinação pecaminosa. Não a alimente. Não ande segundo a ética deste mundo. Se você andar, você vai dar munição aos inimigos nossos, porque eles querem ver a sua desgraça, eles querem ver o seu fracasso. E o seu dever é glorificar a Deus com as obras que você faz. Portanto, não deem lugar ao diabo, a fim de que o adversário tenha qualquer indignidade de que fazer ou que falar de vocês ou contra vocês. Vivam limpamente como cidadãos do reino. Por essa razão, escreveu Pedro no capítulo 3, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Deus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É assim que o cidadão dos céus vive na terra. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos cidadãos dos céus, mas vivendo na terra. E nós temos que mostrar de onde nós viemos. E nós somos obra de Deus. Nós somos produto da ação do Espírito de Deus em nós. Se o mundo vos odeia, saiba que odiou primeiro a Cristo Jesus, a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, como não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isto o mundo vos odeia. Você tem certeza de que este mundo não é a sua pátria?
Você se sente um estrangeiro aqui pelo modo como você pensa, pelo modo como você vive. Você anda neste mundo com a convicção de que você é cidadão de outra esfera moral, de outra esfera espiritual. Você vê a sua vida neste mundo da forma em que ela se encontra, como apenas uma viagem temporária até que as coisas definitivas aconteçam. Você é um peregrino nesta terra. Você é um forasteiro nesta terra. Você tem ânsias de viver num mundo melhor? Ou se pudesse, você ficaria para sempre do jeito que está? Do jeito que está não, vai piorar. À medida que o tempo do fim chega, Deus vai soltando o mundo. Então o mundo vai mostrando a sua revolta contra Deus. E nesse tempo, e se você viver nesse tempo, quando as coisas vão se tornando insuportáveis em termos de perseguição, nessa hora você vai falar: Senhor, me leva. Hoje está tudo tranquilo, confortável, ninguém incomoda você, você pode pregar a sua fé, ninguém, ao menos formalmente, indicia você. Você pode falar de Jesus, você não pode ficar falando outras coisas, mas você pode dizer o que você crê, sei que ninguém incomoda você por enquanto. Mas vai chegar o tempo em que você não vai poder falar mais essas coisas livremente, sem que sofra perseguição. E então chegará o tempo que você fala: é agora, Senhor. Ou você já tem ânsias de ir agora? O que peregrino e forasteiro significa para você? Você tem convicção de que está vinculado a Cristo Jesus? Porque é o único meio de entrar na pátria celestial. Você anda em obediência a Cristo Jesus neste mundo? Você mantém-se separado deste mundo, embora você ainda viva neste mundo? Dá para entender essas coisas? Os peregrinos de Deus vivem neste mundo, não podem escapar de moto próprio deste mundo, mas não podem se conformar, se amoldar a este tempo presente. Eles têm que refletir aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do pecado para a santidade. Portanto, João, o apóstolo, fala uma coisinha que você já sabe, mas eu quero que você relembre. Portanto, cristãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, isto é, amar as coisas como elas são, como elas estão, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, isto é, que obedece os princípios estatuídos aqui, permanece para sempre. Ou você ainda tem muita atração pelas coisas deste presente século? Ou você se amarra às coisas deste mundo? Se você é amarrado às coisas deste presente século, você é deste mundo. Você ainda não é cidadão dos céus. Eu digo isso com tristeza, mas é verdade. Se você permite que as coisas mundanas invadam a sua vida, influenciem a sua vida, você não pode ser chamado de forasteiro e de peregrino, viver em terra estranha, mas cidadão naturalizado deste mundo. Todavia, se você quiser viver nesta terra, mas de acordo com os padrões de Deus, em decência e santidade, então você tem que fazer opções na vida. Você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que andar de modo diferente. Você tem que abandonar a presente forma de pensar e de agir deste mundo. Você é um forasteiro ou um cidadão deste mundo? A resposta a esta pergunta é definitiva para a sua existência eterna. Uma coisa que me encanta
É aquilo que vocês já cantaram tantas vezes, mas nós não prestamos atenção nas coisas que nós cantamos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde eu vou, embaixador por Deus, do reino de além céus, venho em serviço do meu rei. Você é cidadão deste mundo? Ou você é peregrino aqui? Está por um pouco de tempo até que o Senhor leve de volta para a sua casa. Há horas que eu tenho filhos, ainda moços, eu tenho netinhos, mas eu sempre penso não em largá-los. Eu não queria largá-los, eu os amo muito. Eu os quero demais, mais do que a mim mesmo. Se eu pudesse dar minha vida por eles, eu daria. Mas eu queria estar no lugar onde minha mãe e meu pai estão. Na verdade, o lugar onde o meu Redentor está, assentado à destra de Deus. E lá eu não serei mais estrangeiro e peregrino. Lá eu vou para o meu lugar, para a minha pátria. Você não tem anelos disso, não? Se você não tem anelos disso, pergunte-se a si mesmo: sou eu forasteiro? Sou eu peregrino? Por favor, não se matem. Não tirem a vida, isso é prerrogativa divina. Mas nós podemos ter desejos. Paulo falou assim: eu prefiro o que mesmo? Morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É melhor do que ser peregrino e forasteiro. É você estar na sua casa de volta. Nós não estamos de férias aqui. Alguns de nós têm vivido 30, 40, 50, 80, 100 anos. Mas cada vez que se pergunta a um crente, honesto e sincero, ele diria para você: eu queria estar com Jesus. Eu queria estar na casa do meu pai. Lá há muitas moradas. Ponha Deus no seu coração santos anelos, de você anelar, ainda que você vá viver aqui mais uma carrada de anos, mas sempre tenha os olhos voltados para cima, para o alto, onde as coisas santas estão, e de onde o Salvador virá para nos levar. Nós somos peregrinos e forasteiros, e como tal, não devemos nos amoldar às paixões deste presente século. Eu conclamo esta igreja que completa 32 anos, a ser uma igreja que vive aqui, mas o coração dela não está aqui. Faz as coisas normais daqui, trabalha para o pão de cada dia, trabalha para conquistar tudo o que é necessário conquistar, que precisa ser conquistado. Mas eu queria que vocês olhassem para cima um pouco. E depois que vocês chegarem lá, e o tempo se completar, Deus vai trazer-nos para cá outra vez, no que Ele chama de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu vou estar lá, e eu sei. Deus o ajude. Amém.